paciente chegou, então, a gente posturou essa mandíbula dela, ela me relatava dor. Ah, não, mas eu acordo com dor. Lá nos questionários, quem está no meu canal do Telegram vai lá, tem os questionários. Então, assim, relatava dor de cabeça, cefaleia, na hora que acordava, e ela já veio para mim falando que tinha bruxismo. Eu não sei, isso em 2015, tá, gente? Eu não sei vocês, mas aqui na minha clínica, eu percebo que os pacientes já chegam falando que tem bruxismo. Todo mundo acha que tem bruxismo hoje, né? Até as crianças. E aí, tá bom, por que todo mundo acha que tem bruxismo? Porque todo mundo tá com o celular 24 horas por dia. Quem conhece a síndrome do smartphone? E a gente sabe muito bem que essa luz que sai do computador, do smartphone, de tudo isso, ela atrapalha a qualidade do sono. Então, a gente tem hoje um problema real, que é a qualidade do sono, que a gente já vem estudando há muitos anos e hoje a gente tem visto isso de uma forma muito maior no consultório. Tá bom. O que isso tem a ver com posição de mandíbula e bruxismo? Bruxismo é uma coisa, posição de mandíbula é outra. Mas eu quero mostrar esse caso para vocês e eu vou chegar no diagnóstico do bruxismo depois de uma reabilitação. Olha que interessante. Como nessa época eu já estava processando bruxismo, entendendo qualidade do sono, entendendo isso tudo, mas assim, ainda muito tecnicista nessa época, em 2015, ainda muito preocupada com a relação cêntrica, com Dico, com a PUA, enfim, não que eu não seja preocupada com isso, mas eu estava muito achando que isso era a solução de todos os problemas, né, da quinatologia e tal. E aí, pá, bingo, posturamos a mandíbula, entendi que jogar a mandíbula para frente ia tirar ela de dor, porque a zona retrodiscal é uma zona extremamente inervada, e quando a gente tem o côndilo para trás, se você está aqui no meu canal, assiste essa aula, posicionamento condilar é fundamental para as nossas reabilitações. Você sabe que está perto do ouvido, aquela pressão, aquele zumbido, dor e dor e dor e dor. Tá bom. Então, a gente jogar a mandíbula para frente e para baixo, o côndilo para frente e para baixo, é muito interessante. Ok. Feito isso, assim que cimentou, tirou ali o isolamento, está um pouquinho sensível ali a gengiva. Pós-cimentação, é claro que a gente conseguiu posturar essa mandíbula para frente, porque senão ela teria com um transpasse horizontal muito maior do que o caso inicial. Beleza. Fizemos isso com eixo de inserção vertical, a gente tem que pensar nisso tudo, planejamento para reabilitação. Volta lá no caso inicial, vou mostrar o caso um pouco mais completo agora para vocês. Ela falou para mim que tinha bruxismo, mas na minha cabeça, eu pensava assim, ela tem que ter muito desgaste. Não pode ter uma ponta de canino quem tem bruxismo. Se você pensava assim, ou já pensou assim, ou ainda pensa assim, continua assistindo essa aula. E aí, na verdade, exemplo, essa abfração já é um sinal para gente de que tem alguma coisa errada. Essa inclinação dos premolares, eu já tenho uma abfração começando ali, ó, no primeiro premolar inferior. E aí, o que a gente começa a entender? Que as mais oclusões precisam ser tratadas, obviamente. Essa paciente tem um transpasse horizontal exagerado, existe um posicionamento condilar ideal, mas como eu falei, nessa época, eu não fazia esse diagnóstico tão preciso de bruxismo. Eu sabia que a TM era muito importante, eu sabia que a posição condilar era muito importante, eu sabia que essa zona retrodiscal aí, ó, ela é extremamente inervada, perto do ouvido, responsável às vezes por uma pressão na zona do ouvido, responsável por às vezes uma sensação de dor nessa região difusa ou localizada, responsável também às vezes por um deslocamento como esse de disco, olha lá, vai estalar. Toda vez que estala, faz esse clique, olha o que acontece, ele vai voltar agora e vai estalar em fechamento, estalando. Toda vez que ele sai do lugar, é um clique. Então, aí, dentro dessa realidade, a gente tem que entender isso tudo, explicar para o nosso paciente esses fatores de risco, saber que toda reabilitação ortodôntica ou protética pode melhorar dentro de um quadro de trazer esse côndilo mais para frente e trazer essa realidade dentro
do seu planejamento já de primeira consulta. Porque se o paciente clica, faz o clique, na primeira consulta você já consegue ver isso. Você já consegue mostrar um vídeo para ele, explicar o que é um clique e qual a importância da gente observar onde está esse côndilo, já no primeiro dia de conhecer esse paciente. E aí explicar para ele. E outro detalhe importantíssimo, não começa uma ortodontia ou uma reabilitação sendo paciente com estalo sem você identificar o porquê que ele está estalando. E aí entram os questionários, e aí entra entender um pouquinho de hipovitaminose, teste reumatoide, entender um pouquinho do que seria esses problemas articulares e como a gente pode explicar isso para o paciente para não ter que justificar depois. Porque quem explica, quem fala antes, explica. Quem fala depois, justifica. E ninguém quer justificar os seus tratamentos, né, ao longo da sua vida.